Dia 129. Números, capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que traga 12 varas, uma vara para cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em uma das varas, mas o nome de Arão será colocado na vara de Levi, pois é necessário que haja uma vara para cada líder da tribo. Coloque essas varas no tabernáculo diante da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, para que o povo pare de se queixar contra vocês. Então Moisés falou aos israelitas, e todos os líderes trouxeram as varas, uma vara para cada líder das tribos, inclusive a vara com o nome de Arão. Moisés colocou as varas perante o Senhor, em frente à arca da aliança. No dia seguinte, quando Moisés entrou no tabernáculo, viu que a vara de Arão, representante da tribo de Levi, tinha brotos, flores e amêndoas. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os filhos de Israel. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua vara. E o Senhor disse a Moisés: ponha a vara de Arão de volta em frente à arca da aliança, para servir de sinal para os rebeldes, a fim de que parem de se queixar contra mim e não morram. E Moisés agiu de acordo com as ordens do Senhor. Então os israelitas disseram a Moisés: não morremos, morreremos todos, estamos todos perdidos, porque todo aquele que chegar perto do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Números capítulo 18. O Senhor falou a seguir com Arão: você, seus filhos e a família do seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o tabernáculo. Você e seus filhos responderão pelas faltas cometidas no seu serviço como sacerdotes. Todas as pessoas da tribo de Levi, a tribo do seu pai, serão ajudantes do tabernáculo, mas só você e seus filhos podem ministrar perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Os levitas ficarão a seu serviço e a serviço de todo o tabernáculo, mas não poderão se aproximar dos utensílios do santuário nem do altar, para que não morram tanto eles como vocês. Eles se reunirão a vocês no serviço do tabernáculo, porém nenhuma pessoa estranha poderá aproximar-se de vocês. Para que eu não fique irado outra vez contra o povo de Israel, vocês terão a responsabilidade de fazer o serviço do santuário e no altar. Eu mesmo separei os levitas no meio do povo de Israel como um presente para vocês, dedicado ao Senhor, para fazer o serviço do tabernáculo. E você e seus filhos servirão como sacerdotes em tudo o que se refere ao altar e o que fica para dentro da cortina, pois o sacerdócio é o presente especial de serviço que dou a vocês. Mas qualquer pessoa estranha que se aproximar morrerá. Então o Senhor deu mais instruções a Arão: eu mesmo confiei a você o cuidado pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas que os israelitas me apresentaram pertencem a você e aos seus filhos para sempre. As ofertas mais sagradas e que não forem queimadas, isto é, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa que eu receber serão separadas para você e seus filhos.
vocês a comerão como algo santo. Somente os homens poderão comê-las e serão santas para vocês. Também dou a vocês e seus filhos e filhas para sempre as ofertas que são apresentadas a mim com gestos rituais. Toda pessoa da sua família que estiver cerimonialmente pura poderá comê-las. Os presentes que eu receber, isto é, o melhor azeite e o melhor vinho e o melhor das colheitas de cereais, eu dou a vocês. Os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de vocês. Toda pessoa de sua família que estiver cerimonialmente pura poderá comê-los. Então, tudo o que em Israel for consagrado será de vocês. E o primeiro filho de cada família oferecido ao Senhor e a primeira cria de cada animal serão de vocês. Mas vocês deverão resgatar todo filho mais velho, como também toda cria de animais impuros. Deve haver o pagamento do resgate quando tiverem um mês de idade. O preço do resgate estabelecido é de 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. Mas a primeira cria de gado, das ovelhas e das cabras não pode ser resgatada, pois será sacrificada ao Senhor. Você derramará o sangue de cada primeira cria sobre o altar e queimará a gordura como oferta de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, até mesmo o peito da oferta apresentada com gestos rituais e a coxa direita. Todas essas ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor são de vocês e dos seus filhos para sempre. É uma aliança permanente perante o Senhor para você e os seus descendentes. E o Senhor também disse a Arão: Você não terá propriedade nem herança na terra do povo de Israel, porque eu sou a propriedade e a herança de vocês. Todos os dízimos que eu recebo do povo de Israel dou aos levitas pelo serviço que fazem no tabernáculo. E de agora em diante, o povo de Israel nunca mais se aproximará do tabernáculo. Caso contrário, levarão sobre si o seu pecado e morrerão. Apenas os levitas farão o trabalho do tabernáculo e serão responsáveis pelas ofensas que cometerem contra ele. Essa lei é para sempre, de geração em geração. Os levitas não receberão nenhuma propriedade entre os filhos de Israel, porque o dízimo que o povo de Israel apresenta como oferta especial eu dou como herança aos levitas, porque eu disse que eles não terão propriedade alguma entre os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: Fale o seguinte aos levitas: Quando receberem os israelitas o dízimo que lhes doou como herança, vocês devem fazer uma oferta a mim com o dízimo dos dízimos. Essa oferta especial o Senhor considerará como se fosse o melhor da colheita e do vinho, do tanque de prensas de uvas. Por isso, os levitas devem apresentar uma oferta especial ao Senhor de todos os dízimos que receberam do povo de Israel. Darão essa oferta ao sacerdote Arão. Os levitas devem separar a melhor parte dos dízimos que receberam e dar ao Senhor. Ela é considerada a parte sagrada. Diga aos levitas: quando vocês oferecerem o melhor dos dízimos, isso será considerado o melhor da colheita e do vinho do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar como um pagamento pelo trabalho de vocês no tabernáculo. Vocês não serão culpados de ficar com os dízimos,
se apresentarem a melhor parte ao Senhor, e não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, para que não morram. Salmos capítulo 55. Escute a minha oração, ó Deus. Não se esconda quando eu peço a sua ajuda. Ouça-me com atenção e responda-me. Eu não consigo entender meus problemas e estou muito perturbado. Meus inimigos gritam ameaças contra mim. Os homens maus me rodeiam, lançam males sobre mim com ódio e furor. Dentro do peito, meu coração acelera com medo da morte. Sou dominado pelo temor e pelo tremor. O pavor tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera que eu tivesse asas como uma pomba. Voaria para longe até encontrar um lugar de paz. Voaria rápido até os desertos distantes e lá teria o meu abrigo. Assim poderia achar um abrigo para escapar do vendaval da tempestade. Senhor, provoque confusão e desentendimento entre os meus inimigos. Faça com que sejam destruídos pela sua própria violência na cidade. De dia e de noite rondam a cidade, andando sobre os muros. Espalham a maldade e a miséria dentro de Jerusalém. Dentro da cidade existe morte e destruição. Nas ruas acontece opressão e exploração. Quem me ofende não é um inimigo. Se fosse oculta, eu ainda poderia aguentar, poderia fugir e me esconder. Quem está me traindo é você, meu companheiro, meu amigo do peito. Costumávamos andar juntos, conversando alegremente, enquanto íamos ao templo de Deus com seu povo. Que a morte apanhe essa gente de surpresa, porque seus corações e seus lares estão imundos de pecado. Mas eu pedirei ajuda a Deus e o Senhor me salvará. Eu oro angustiado pela manhã, ao meio-dia e à tarde, e ele ouve a minha voz. Muita gente me persegue e tenta me destruir, mas ele me salva e dá paz à minha alma. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá. Dará aos meus inimigos o que eles merecem, porque não respeitam a Deus, nem se arrependem. Esse falso amigo atacou quem vivia em paz com ele. Não cumpriu os compromissos que havia feito. Suas palavras eram mais macias do que manteiga, mas no coração planejava a morte. Suas palavras pareciam ser mais suaves do que o óleo, mas na verdade eram facas afiadas. Entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. Ele nunca deixará que o justo venha a tropeçar e cair. Mas Deus lançará no mais profundo abismo da destruição aqueles assassinos e traidores, por isso vão morrer muito cedo. Não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio no Senhor para sempre. Isaías capítulo 7. Durante o reinado de Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, Jerusalém foi atacada pelos reis Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias de Israel. Apesar do ataque, a cidade não foi conquistada. Mas, quando se avisou no Palácio Real que Síria estava do lado de Israel na guerra contra Judá, Acás e o povo ficaram agitados, como árvores da floresta se agitam com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: leve o seu filho Sear-Jazub com você e vai encontrar com o rei Acás. Você o encontrará perto do fim do aqueduto
que leva água para o açude superior, junto ao caminho que acaba no campo do lavandeiro. Diga a ele: fique alerta, acalme-se, não se assuste, nem fique desanimado por causa do furor do rei Rezim, da Síria e do rei Peca de Israel. Eles não passam de restos de lenha saltando fumaça. Porque a Síria, o rei Peca e os israelitas fizeram plano para atacar você e seu país, dizendo: vamos invadir o reino de Judá. Deixe o seu povo com medo. Atacaremos Jerusalém, tomaremos a cidade e nomearemos o filho de Tabeal o novo rei de Judá. Mas o Senhor disse: esse plano irá por água abaixo. Damasco continuará a ser a capital da Síria, e o rei Rezim não ganhará novas terras. Em 65 anos, Efraim já não existirá como nação, será destruído. Apenas Samaria continuará sendo a capital de Efraim, e o rei Peca, filho de Remalias, não ganhará novas terras. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão resistir. Pouco depois, o Senhor mandou nova mensagem ao rei Acais. Acais, peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso. Esse sinal poderá vir das profundezas dos mundos dos mortos ou das alturas dos céus. Mas o rei Acais respondeu: não vou pedir nenhum sinal. Não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: ouçam, descendentes do rei Davi. Já não basta vocês abusarem da minha paciência? Também querem abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor vai dar um sinal. Uma virgem ficará grávida e dará luz a um filho e chamará de Emanuel. Quando esse menino parar de mamar, ele comerá coalhada e mel até que saiba discernir o que é certo e o que é errado. Mas mesmo antes desse tempo, ó rei Acais, a terra dos dois reis que tanto assustam vocês e os reis de Israel e da Síria ficará completamente abandonada. Mas, algum tempo depois, o Senhor vai castigar o povo de Judá e a família real vai haver muito sofrimento, muita desgraça. Desde que o império de Salomão se dividiu em reino de Israel e reino de Judá, nunca houve coisa igual. O grande rei da Assíria e o seu forte exército invadirão Judá. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar os exércitos do Egito e da Síria para caírem sobre Judá como moscas, como abelhas furiosas. Os soldados virão os milhares e ocuparão toda a terra, os vales, as cavernas, os pastos e os desertos, cheios de espinhos e todas as cisternas. Naquele dia, o Senhor vai usar a navalha que você alugou de além do rio Eufrates, o rei da Assíria, para rapar tudo o que você possui, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia, quem tiver sorte conseguirá salvar uma vaca e 2 ovelhas, e terá tanto leite que poderá comer coalhada. Haverá coalhada e mel para o restante do povo que escapou com vida. Naquele dia, o que antes era uma bela plantação de 1000 pés de uvas no valor aproximado de 12 quilos de prata, será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. O país vai se transformar numa floresta de espinhos, e os homens irão ali caçar com arco e flecha. Ninguém mais andará pelos morros de Judá. Antes eles eram bem cuidados, cheios de belos jardins.
Depois da invasão, ficarão cobertos de roseiras bravas e de espinheiros. Somente os bois e as ovelhas vão pastar por ali.